Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 9 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre a separação do petróleo e seus subprodutos. Vamos falar sobre a formação e extração do petróleo, como que ele se forma e como que ocorre a sua retirada, da onde que ele é retirado, como ocorre a destilação fracionada do petróleo. Vamos falar sobre destilação. Destilação é um meio de separação dos materiais. Então, se vocês não assistiram a aula passada, é bom assistirem, e lá a gente vai falar um pouquinho sobre essa destilação. Fica mais fácil de compreender. Vamos falar dos produtos do petróleo e da reciclagem do plástico, um dos produtos do petróleo. Nossos objetivos específicos da aula de hoje: compreender que o petróleo é um recurso finito, limitado, identificar os produtos que utilizam o petróleo como matéria-prima, quais são os produtos do nosso dia a dia que são feitos à base de petróleo, e analisar o impacto ambiental causado pelo uso do petróleo e de seus produtos. Usar o petróleo no nosso dia a dia causa algum impacto ambiental? Ou usar o plástico, alguns combustíveis, causa impacto ambiental? A gente vai discutir sobre isso. Antes da gente começar, quero que vocês tenham em mãos caderno e penal para fazer anotações. Anotações são sempre importantes, vocês vão precisar rever esse conteúdo depois, antes de uma prova ou antes de fazer o exercício. Se vocês tiverem anotado os significados, os conceitos, vocês vão conseguir fazer a prova e o exercício com muito mais facilidade. Ou depois, quando vocês precisarem fazer uma revisão desse conteúdo, vai estar muito mais fácil de rever. Não vai precisar ficar assistindo o vídeo todo novamente. Certo? Vamos começar então? Petróleo. Petróleo é um recurso natural do qual se extraem a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás de cozinha, parafina e a nafta, que é utilizada na fabricação dos plásticos. É formado por um processo extremamente lento de transformação dos restos de seres vivos ao longo de milhares de anos. Por isso ele é considerado finito. Ele é um recurso natural finito. Ele não se renova. Quer dizer, até se renova, mas ele precisa de um período de milhões de anos. Para ele ser considerado um renovável, ele teria no ciclo, numa geração, ele teria de se renovar. Mas aqui levam milhares de anos, levam muitas gerações para ele ser renovado. Então, o petróleo vai ser considerado como um recurso natural finito. Esse processo extremamente lento de transformação dos restos de seres vivos aconteceu há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, soterramento de animais, plantas enormes, e com o passar do tempo eles foram se transformando, sofrendo ação da temperatura, da pressão do solo sobre eles, e eles foram modificando a sua formação até se tornarem essa gosma preta e viscosa que a gente chama de petróleo e é tão importante na nossa vida ultimamente. As reservas de petróleo localizam-se na crosta terrestre em rochas sedimentares. Sedimentares por quê? São camadas depositadas uma sobre a outra. Plantas morreram, foram colocadas outras camadas de solo ao longo dos anos em cima delas, e isso ocorreu a formação do petróleo, possibilitou a formação do petróleo. No Brasil, extraímos o petróleo da crosta oceânica através de plataformas petrolíferas. Os principais pontos de extração estão localizados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. São muito afastados da costa,
eles ficam em alto mar e são tubos que perfuram a crosta oceânica, a crosta da Terra no oceano, até atingirem uma bolsa de petróleo, do qual eles extraem. É parecido com, em uma grande escala, claro, um canudinho. Você coloca um canudinho no refrigerante, no suco, enfim, e você retira o líquido lá de dentro. É mais ou menos isso que, como é que ocorre a extração do petróleo. Claro que precisa de uma engenharia muito mais avançada e, enfim, sempre estar atento, porque a qualquer momento pode ocorrer uma bolsa de gás vazando lá e causar uma explosão, enfim. Precisa de muito cuidado quando se está extraindo petróleo. O petróleo bruto, ele pode ser um grande poluente quando ocorrem derramamentos no mar. O petróleo derramado impede a passagem de luz, afetando a fotossíntese. Então as algas marinhas, elas não vão conseguir fazer a fotossíntese. O petróleo é um óleo. Se você joga o óleo na água, ele boia, ele flutua. O petróleo na água também vai flutuar. Ele vai formar uma camada superficial na água que vai impedir que a luz passe. Ele é escuro. Impedindo que a luz passe, não tem fotossíntese das algas marinhas. Sem fotossíntese, os peixes que ali iriam se alimentar dessas algas não vão ter algas para se alimentar, porque elas vão acabar morrendo e vai prejudicar toda uma cadeia alimentar. Os peixes e as aves entram em contato com essa substância viscosa, morrem por asfixia ou envenenamento, prejudicando toda a cadeia alimentar. Peixes, quando entram em contato, o petróleo fica nas brânquias deles e impede que ocorra a troca de gases. Então eles não respiram, morrem por asfixia. As aves, quando pousam sobre uma bolsa de petróleo superficial na água, elas vão sujar as suas penas, não vão conseguir voar mais. E isso tudo vai acabar, com consequência, matando elas, prejudicando a cadeia alimentar. Destilação fracionada do petróleo através de torres de fracionamento. Destilação fracionada, a gente comentou na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, presta muita atenção. Pode ser que consiga compreender nessa. Se não compreender, recomendo que assista a aula anterior antes dessa. Tá certo? Então nós temos aqui uma torre fracionada para destilação dos materiais. O petróleo, ele é colocado numa caldeira, uma fornalha, ele é aquecido a altíssimas temperaturas. Quando esse petróleo ele aquece a 20 graus, ocorre a liberação de pequenas partículas, pequenas bolsinhas de gás, que é o gás butano e propano. Esse gás vai sair da fornalha aqui e ele vai passar pela torre de fracionamento até atingir o topo dessa torre, onde ele vai ser eliminado, ele vai ser separado. Isso. Quando o petróleo ele aquece ainda mais, 150 graus, vai soltar mais gases que vão evaporar e esse gás vai ser a gasolina. A gasolina vai ser reservada lá em cima da torre de fracionamento e vai ser separada também. Conforme ele vai aquecendo o petróleo, ele vai evaporando. E em diferentes temperaturas ele vai evaporando substâncias diferentes. Quando ele aquece a 200 graus, evapora o querosene. Aqueceu a 300 graus, está evaporando o diesel. A 370, óleos de combustíveis e assim sucessivamente. São vários outros materiais que a gente tem numa torre de fracionamento de petróleo. Então, conforme a temperatura dessa torre, você vai conseguir separar vários materiais do petróleo.
ele é uma mistura homogênea formada por muita matéria orgânica diferente. E o que não evaporar vai ser utilizado como lubrificante, parafina e vai ser utilizado para fazer asfalto. Então, é separado o petróleo, o resto do petróleo vai ser separado nesses três materiais. Um dos materiais separados nessa torre de fracionamento do petróleo é a nafta. Uma mistura de compostos que é destinada à produção de materiais plásticos. O plástico que nós temos em casa, no potinho de sorvete ou no potinho de margarina, ele é feito a partir da nafta. Uma parte do petróleo. E essa nafta é destinada à produção de materiais plásticos, todos os materiais plásticos. São amplamente utilizados pelos seres humanos em virtude da sua maleabilidade, resistência e durabilidade. Alguém já viu um pote plástico apodrecendo? Eu acredito que ainda não. Por quê? Porque eles têm uma durabilidade incrivelmente alta. Na natureza, eles levam muitos anos para apodrecer, para se dissolver. A resistência deles também é adequada. Um pote plástico ele tem uma grande resistência. Você consegue derrubar ele e ele não quebrar. Diferente de um copo. Derruba, quebra com facilidade. E a maleabilidade deles também é incrível. Você consegue fazer várias formas. Você consegue fazer potes de plástico, você consegue fazer flores de plástico. Então, são de várias formas diferentes. Você consegue malhar o plástico de maneira geral. E os impactos ambientais causados pelo plástico? O plástico, quando descartado de maneira indevida, causa inúmeros impactos na sociedade e no meio ambiente. Seu tempo de decomposição é de aproximadamente 400 anos. Sendo assim, todo o plástico que jogamos no chão ou na natureza vai permanecer nela por 400 anos. Por isso que eu perguntei, se vocês já viram algum plástico em decomposição, se decompondo. Precisa passar 400 anos na natureza para um plástico começar o processo de decomposição. É muito tempo, são muitas gerações nossas que precisam existir, passar para o plástico começar a apodrecer. O plástico nas ruas será arrastado pelas águas da chuva, entupindo bocas de lodo e elevando a probabilidade de enchentes. Todo plástico que é descartado de maneira indevida, que não é reciclado, ele vai para as ruas. De alguma maneira ele chega lá, não todo ele. Uma parte vai para os lixões, mas uma parte vai para as ruas. O papel de bala que você comeu e jogou no chão, vem uma chuva e transporta esse papel de bala para as bocas de lobo. E essas bocas de lobo começam a entupir. Conforme vai entupindo essas bocas de lodo, vem mais chuva, mais água e não consegue liberar caminho, porque tem muito plástico jogado no chão, muito lixo jogado no chão. E isso aumenta a probabilidade de enchentes. Aí as pessoas reclamam, mas peguei enchente na minha casa e não sei o quê, e por que isso? A prefeitura não limpa as bocas de lobo. Não é dever da prefeitura ficar limpando a sujeira dos outros. Cada um de nós temos de ter a responsabilidade de reciclar o nosso lixo, de jogar o lixo no lugar certo. Então, pense nisso da próxima vez que vocês ouvirem alguma coisa sobre enchente. E a culpa é nossa. Nós que jogamos o lixo no chão. Tá certo? Os impactos ambientais. Tá? Quando o plástico não fica retido nas bocas de lodo, vai em direção aos rios e mares, onde causa impactos diretos na alimentação e no desenvolvimento dos animais aquáticos. Tem muitos animais que
vê um plástico lá, ou vê um outro matéria, um outro lixo espalhado na água e acha que é de comer, se alimenta. Daí acabam morrendo porque o organismo deles não é capaz de fazer a digestão desse material e espécies inteiras vão sendo prejudicadas porque a cadeia alimentar está prejudicada, perdeu o equilíbrio na cadeia alimentar. Então, outro impacto causado pelo plástico no meio ambiente. Existem vários tipos de combustíveis também extraídos do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, os óleos de combustíveis de navios e indústrias. São um pouquinho diferentes. A queima desses combustíveis libera gases poluentes na atmosfera que causam alterações climáticas e intensificam o aquecimento global. Fora o petróleo liberado na natureza, que pode matar os animais aquáticos lá. Fora o plástico, que também vai intensificar a chance de enchente, que vai prejudicar também os animais que se alimentarem dele por acidente. Tem também os combustíveis produzidos pelo petróleo, que quando queimados liberam gases poluentes na atmosfera, que vão intensificar o aquecimento global. Na sociedade em que vivemos, somos dependentes dos produtos obtidos através do petróleo, combustíveis e plásticos. Mas para preservarmos o planeta, devemos mudar os nossos estilos de vida. Devemos começar a reciclar mais, começar a usar fontes alternativas de energia, não apenas proveniente de combustíveis fósseis. Começar a utilizar energia solar, painéis solares, enfim, deveria ser investido mais nessas energias alternativas, fontes de energia alternativa. Devemos também reduzir o uso do transporte automotivo individual. Utilizar o transporte público, onde com a queima do combustível fóssil, do combustível petróleo, enfim, uma grande quantidade de pessoas serão transportadas, não apenas uma. Andar mais a pé, andar de bicicleta, utilizar outras formas de se locomover que não o transporte automotivo individual de uma única pessoa. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre o uso do petróleo e seus subprodutos, as causas que ele causa no ambiente também, as consequências dele no ambiente. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assista novamente, faz umas pausas ali para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.